Gente, tudo bem com vocês? Hoje nós trocamos os papéis. Eu serei a entrevistadora e a nossa querida Mary Coyce será a entrevistada. Meu nome é Flávia Lima, já fui entrevistada por ela, sou empreendedora no ramo da beleza e hoje nós resolvemos contar a história dela, porque já passaram muitas pessoas nesse sofá, porém ela não contou a história dela. Então, por favor, se apresente, Mary. Oi, meu nome é Maria da Conceição Fontenelle. Por isso que tem muita gente que chama Maria ou Conceição e Fontenelle. Mary Coyce, que a Flávia sempre me chama de Mary, e tem outras pessoas também. É a minha marca, pois eu trabalho com reciclagem. O meu trabalho é transformar calça jeans para não ir para o aterro sanitário em bolsas. Por isso que sempre tem aquela confusão. Fontenelle, Conceição e Mary Coyce. No Instagram vocês vão ver o meu trabalho. Que é um trabalho, por sinal, lindo. Essa jaqueta aqui se transforma numa peça maravilhosa. Mas vamos contar um pouco da história dela. Me fala um pouco, Conceição, como foi sua infância. Tenho certeza que não foi uma parte fácil da sua vida e hoje você vai contar pra gente como é que foi. Sem se emocionar. Ó, gente, eu vou tentar não se emocionar. Flávia, a minha infância, ela foi conturbada, porque eu sou baiana, sou de Irecê, venho da Bahia com a minha família, após o falecimento do meu avô, com 6 anos. E o meu irmão, que hoje tem 42, veio com 2 anos. Chegando aqui, viemos para a casa do meu tio, que já morava aqui, né? Então, ele morava com a sogra e a esposa dele no quintal com várias casas. Ficamos ali dentro daquele espaço 1 ano. Minha avó resolveu voltar para a Bahia com 6 meses que estava aqui, eles não adaptou com o clima. A cultura, Isso, com o clima daqui, porque na Bahia é quente, né? É um choque muito grande. Isso, foi muito grande para ela. Então, ela voltou com a minha irmã. Chegando aqui, a minha mãe, com 1 ano, se envolveu com um rapaz e foi morar junto. Que aí não foi muito bom para mim, e nem para o meu irmão, né? Que sofremos muito, sofri até abuso, né? Com 6 anos, dos 6 anos aos 12. E tá tudo bem para você? Tá tudo bem, hoje é outra história. Não que a é gente tabu? Não é tabu, hoje eu tenho outra mente, por ver pessoas também conversando sobre esse assunto, hoje de livre acesso, a minha mente é trabalhada sobre isso, e é bom a gente expor também. Uhum. Escola. Eu sou filha de uma mulher branca com um homem negro, porém, pai desconhecido, nunca conheci meu pai. Na escola sofri racismo, né? E minha mãe, sendo branca, nunca soube me falar sobre o racismo, que para ela era normal, porque uma mulher branca nunca sofreu um racismo. Então, ela não pôde me acolher, ela não pôde me falar. Ela não teve empatia, Sim, né? não tinha conhecimento, Não tinha né? conhecimento, não por culpa Sim, dela, né, gente? não, por não conhecer. E a época também. Isso, porque tudo era normal. E muitos assuntos eram tabu. Sim. Perguntei para ela se ela estava confortável em falar sobre isso, porque eu já conheci pessoas que passaram por abuso que não conseguem falar. Pôr para fora, né? Então, parabéns. Sim, Já obrigada. tá de parabéns por ter conseguido expor e, vamos supor, jogar fora. Ela, né? Sim, tá limpa, né? O Tá coração limpo. Amo minha mãe, hoje ela não está no meio de nós, ela faleceu com 47 anos, é acometida do diabetes por não ter se cuidado, e amo minha mãe, não tenho o que falar dela, aprendi muito com ela. Aí, a escola, então, só fui até o 3º ano. Só estudou até o terceiro ano, que hoje é fundamental, né? Uhum. Terceiro do fundamental. Por quê? Por eu ser curiosa, né? Porque eu sou curiosa até hoje, e tudo tem um porquê, que eu não faço nada sem ter um porquê. Sem perguntar, mas por que eu estou fazendo isso? Para que isso me serve? Então, por eu ser essa pessoa curiosa, sempre fiquei de castigo, né? Sempre fui no milho dentro da escola, e por ser uma menina negra, então não me dava aquele espaço. E você era a única negra na sala? Tinha eu e mais 2. E sempre essas meninas, sempre
vamos lá, que era A, B, C, D, E, F na época, né? Então eu, por ser negra e aquela menina, sempre ficava na D, sempre na D. Então o racismo veio daí e a gente sofreu muito. Peguei piolho. E o corpo docente? O corpo docente se fingia de desentendido, não via. Mas também naquela época a gente era jogada de canto também pelo corpo docente. Peguei piolho. A professora contou para minha mãe que não tinha como limpar minha cabeça, minha mãe não ia conseguir pelo meu cabelo ser duro, falava bem assim. Minha mãe raspou minha cabeça. Com quantos anos? Eu tinha 7 anos. Gente, raspar a cabeça de uma menina com 7 anos. E a autoestima? Não tinha autoestima e fui para a escola com touca. Chegando lá, uma criança tirou minha touca. Quer parar? Gente, é uma situação muito complicada. Há 30 anos, 40 anos atrás. E isso a gente vive hoje. Sim. Mas hoje, graças a Deus, a gente se fala muito mais, temos muito mais orientação, né? Os pais já conversam e trabalham isso. Na época da Sim. Mary não tinha Não isso. tinha. E olha o que ela passou, mas hoje ela está aqui contando a história dela. Respirou? Só que eu tinha um colega. O que ele fez foi errado, mas ele me defendeu. Naquela época a gente tinha aquele estojo grosso, né? Ele tirou aquela tampa do estojo e meteu no rosto do menino, sabe? Tacou que Para te cortou defender. para me defender. Então foi os dois para a diretoria. Não o menino que tirou minha touca, mas eu e ele que me defendeu. O agressor? O agressor ficou branco, ficou sentado. Quando eu falo branco, gente, eu não estou falando da pessoa, não. Eu estou falando do que eu sofri. Porque negros e brancos somos as mesmas coisas, somos as mesmas pessoas. Só o que muda é o tom da pele. Mas é o mesmo. Eu só estou contando a minha história. Eu tenho, nossa, gratidão pelo ser humano. Porque somos todos ser humanos. Eu só estou contando uma parte da minha história. Você entendeu? Porque eu vim também de uma projetora, de uma mãe branca, com um pai negro. Desconhecido, mas negro. E eu agradeço isso, porque foi aí que eu sei a luta que a gente tem que passar para chegar em algum lugar. E é isso. Essa é a minha história, essa é a luta que temos que ter. A gente não pode parar. Não pode parar. Depois que aí eu saí da escola, porque eu não me deram espaço, porque sempre de castigo, a menina burra, você não vai aprender nada na vida. Não teve acolhimento, Se não tive. não teve sentimento, empatia, nada Não tive, não tive segurança. segurança, Sim. verdade. Aí aí simplesmente saí da escola. Minha mãe trabalhava, eu cuidava dos meus irmãos, que depois veio meu irmão, que hoje tem 40, né? Aí minha mãe ia trabalhar e a gente ficava em casa. E aquele negócio, eu queria brincar. Sabe aquelas crianças? Quero brincar. Mas, como não é a primeira história que a gente escuta, Sim. a mais velha, mulher, tinha que cuidar da casa e dos irmãos. Sim. Só que eu fazia assim. Minha mãe saía para trabalhar às 6 horas da manhã, eu já acordava os meus irmãos. Vamos brincar. 6 horas da manhã, estava todo mundo brincando. Eu falo que eu fui uma menina de rua. Eu tinha casa, mas eu brincava muito na rua. Só que aquela brincadeira assim, rapidamente, antes dela chegar, eu tinha que correr. Sabe aquele negócio de 15 minutos ter que correr para limpar a casa? 15 minutos eu corria para limpar a casa, trazia meu irmão, porque a gente voltava, almoçava e ia brincar. Porque a gente não tinha tempo, por quê? Porque o meu padrasto não deixava a gente brincar na rua. Porque eu apanhava ou não podia sair. Então, aquele momento que eles iam trabalhar era o momento que eu levava meus irmãos para brincar. E a gente ficava, vinha, almoçava, e minha casa era cheia de criança, também brincando ali. Você entendeu? Aí, quando ela voltava, a gente limpava a casa e deixava tudo arrumado. Aí, foi passando o tempo, eu falei, opa, então é melhor a gente limpar a casa primeiro, para depois ir brincar. Aí, eu já tinha, o quê? Uns 10 anos. Aí, o que a gente fazia? Acordava cedo, limpava a casa e ia brincar.
E tinha que limpar todos os dias. Sim, com 7 anos eu cuidava dos meus irmãos, limpava a casa, fazia comida, lavava roupa. Então, assim, eu perdi minha infância numa parte, mas como eu tinha aquela ideia de brincar, a gente tinha que brincar. Então a gente corria. Que é o que a gente não vê hoje. Sim, Ela hoje. teve uma infância. Então. Sim, eu tive na parte da brincadeira. Sem minha mãe e sem meu padrasto ver, a gente brincava. Isso eu falo, eu dei para mim essa oportunidade com meus 2 irmãos. Parabéns. Obrigada. E 10 anos. E quando que você começou a trabalhar? Quando que veio trabalhar fora, começar a rotina mesmo de ganhar dinheiro? Porque ela já comentou comigo que precisou sustentar a família. a Precisei, família. porque o meu padrasto ele bebia muito. Então nessa que ele bebia muito, ele passava semanas sem ir pro serviço. Então minha mãe que trabalhava para suprir a casa, porém minha mãe engravidou. Minha mãe não, naquela época para registrar era mais difícil a doméstica, porque minha mãe foi doméstica, né? Aí ela tinha que se afastar. Aí eu tive, com meus 11 anos, começar a trabalhar. 11 anos? 11 anos. Eu 11 comecei anos. a trabalhar. Ou seja, e aos 11 ela começou a trabalhar para ganhar dinheiro, sustento. Sim. E eram sim. quantos irmãos? Na época era eu e mais 2. E depois? Depois veio mais 2. Gente. Sim. Daí eu comecei a trabalhar. Trabalhava numa casa para olhar 2 crianças. Né? Uma criança olhando 2 crianças. Até que chegou um dia, eu não sei, eu acho que eu fiz algo que a dona não gostou. Eu falo que era uma panela que ela tinha, como se diz, de fritar, uma frigideira. E eu vi aquela panela muito suja. Então eu aprendi da minha mãe, não suja, com muita gordura, sabe aquela crosta de gordura? E eu aprendi também com a minha mãe que eu tinha que deixar tudo limpo, tudo areado, tinha que se ver. E com 11 anos eu peguei aquela panela, com inocência, sabe? Falei, eu tenho que limpar, que eu vou fazer. Ela vai chegar, ela vai me elogiar. Porque eu também era carente de elogio, gente. Que a gente tem isso também. É a criança interior que sempre precisa ser acolhida. E eu não tinha, e eu necessitava do elogio. Fui e areei a panela. E deixei em cima da mesa para ela ver. Quando ela chegou e viu aquilo ali, ela me chamou e falou que não dava mais. Porque o que deu a entender que eu estava chamando ela de porca, que ela não sabia lidar com os utensílios da casa dela. E você queria somente ajudar. Só agradar e ajudar. Aí fui mandada embora. Depois, com os 13 anos, vim trabalhar numa fábrica de brinquedo. Então, seu primeiro emprego foi como babá? Como babá. Depois, nessa fábrica de brinquedo, eu fui ser ajudante diária, trabalhar numa esteira. Aí onde eu tive meu primeiro registro. Com 13 anos. Com 13 anos. Na época podia, né? E também só foi para desafogar os pedidos, que foi só 3 meses. Certo, sujei a carteira, naquela época falava, né? Sujei a carteira com 3 meses, mas tive o meu primeiro registro. Certo. Aí eu, muito bem, passando no local, tinha uma placa, precisa de rematadeira. Eu nem sabia para onde ia. O que a tesoura e nem o que era rematadeira. E o que é uma rematadeira? É cortar a linha das roupas. Aí começa a minha trajetória. Com a costura. Aí cheguei naquele local, tinha placa, aí eu falei, a moça falou assim, você já trabalhou com uma rematadeira? Eu já? Nossa. E ela sabia que não. Eu já trabalhei, menina, trabalhei muito tempo. Quantos você tem? Eu vou fazer 15 anos. Aonde? Só que ela me deu oportunidade, eu agradeço ela até hoje. Se chama Tereza, o nome da minha primeira mentora, aquela que me ensinou. Então ela me colocou só 10 camisetas, era camiseta. E eu conseguia arrematar, porque quando você põe uma coisa na cabeça, você consegue. Aí arrematei, ela falou, parabéns, você é uma ótima arrematadeira. Nunca tinha arrematado nada e arrematou 10 camisetas. Sim, é a necessidade, né, Flávia? Quando a necessidade bate a porta, a gente aprende tudo. Aí ela já falou para mim, então você está contratada, amanhã você volta. E eu fiquei lá 3 anos. Saía e ela me buscar na porta de casa, porque ela sabia a necessidade. Então eu inventava, porque
criança trabalhando ali, todo dia fazendo a mesma coisa, aquilo ali foi me angustiando e eu saí. Mentia que eu estava doente, isso, aquilo, outro, para não ir, porque eu queria brincar, queria outras coisas. E ela ia me buscar, porque ela sabia a A necessidade, necessidade do lar. ela sabia. E ela ela, me buscava. então, com 15 anos, sustentava a casa. Sim, O padrasto, a mãe e os irmãos. sim, Os provedores, que eram para ser provedores e te cuidar, você que estava provendo e cuidando. sim. Aí o que aconteceu? Essa mulher me ensinou em todas as máquinas de costura. Hoje eu mexo. E ainda confiou a empresa dela na minha mão. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a cuidar da empresa dela, Ser líder. ser líder. Ela viajava e deixava na minha mão. E eu só tenho a agradecer a ela. Hoje chegou no meu ouvido que ela mora em Guararema, mas se estiver viva, só gratidão a ela. Obrigada, viu, Tereza? Você Muito formou obrigada. A a Conceição. Mary. E daí, como você voltou a estudar? Eu voltei a estudar, eu tinha já 19 anos. 19. Sim, que eu voltei no EJA. No EJA, No muito EJA. bem. Sim, é até uma escola que é Ezequiel Ramos Júnior, que o apelido é Buraco. E onde fica? Fica no Camargo Novo, ali no Itaim, aqui na Zona Leste. Você sempre ficou na Zona Sim, Leste? sempre na Zona Leste. Voltei, fiz uma provinha, porque a gente, no fundamental, a gente já entra no 5º ano. Uhum. Fiz uma provinha e dei início aos meus estudos no EJA. Depois que eu terminei o fundamental nessa escola, eu fui para o Neidi, que já é no Nélia, fica ali no Camargo Velho, que pega também uma parte do Nélia, também na Zona Leste. Lá eu fiz o ensino médio. Depois do ensino médio, eu fiz cursos. Sou formada em... Ih, gente, aí é história. Hoje eu sou formada em técnico e auxiliar de enfermagem. Sou formada em pedagogia. Sou formada em psicopedagogia. E sou formada hoje em design de moda. Tem 4 formações. E não foi fácil, porque ela permanecia sustentando o lar, né? Sim, permaneci sustentando lá até os meus irmãos crescerem e minha mãe falecer. Tipo, você tinha quantos anos? Quando minha mãe faleceu, eu tinha 31 anos. 31 anos. 30. Hoje eu tô, praticamente a minha idade. sim, hoje eu tô com 48 anos. Muito bem, por sinal. Então você sustentou a sua família quase 20 anos. Quase 20 anos. É, gente, não é fácil. Não é fácil, 20 anos. Sim, e o meu sonho, gente, não era a pedagogia, era ser psicóloga. 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 Só que tem um porém, porque eu adoro histórias. Hum. Gosto de escutar a sua história, gosto de escutar a sua história também. Por quê? Eu gosto de ouvir o outro, aprender com o outro. Só que tem um porém, eu não gosto de ficar presa no espaço. Você tem problema em ter o espaço físico, Sim. em ficar ali o dia todo. Sim, Você gosta de sair, de conversar, de conhecer pessoas. conhecer pessoas. Muito bem, então E tá no esse- caminho certo. E essa história é para outro vídeo. Gente, vai ter mais, tá? Aguardem que tem muita coisa ainda. Esse é só o primeiro vídeo. Dia 25 sai o segundo vídeo. Sim, Tá esse bom? é dia 18, né? Esse é dia 18, fiquem ligadinhos. E o próximo dia 25. Então, por enquanto, vocês aguardem que tem bastante coisa ainda. Muito obrigada. Quer deixar uma mensagem? Gente, eu só tenho a agradecer vocês, aos meus seguidores. E não desista, não. Não é porque você passou uma infância difícil que acabou ali, que você vai crescer e não dar continuidade à sua vida. Eu só peço que trilhe o seu caminho. Vá, porque as pedras que a gente tem no caminho é para fortalecer, seja ela qual for. É para fortalecer. Muito bem. Desde já, gratidão. Obrigada.